Fala pessoal, tudo bem? Então vamos começar aqui mais uma aulinha aí do nosso curso. E essa aula aqui, ela é muito importante. Eu não ia nem colocar ela aqui nesse curso, eu ia vender como módulo separado, mas acho que vocês merecem, dá pra gente trabalhar isso daí. Então olha só, quem é que nunca viu, nunca leu uma questão da seguinte forma? Sei lá, Júlia vai ao cinema caso não chova. Então, se choveu, Júlia foi ao cinema? Aquele tipo de questão que vocês ficam assim e falam, o que está acontecendo aqui? O que isso daí tem a ver com a matemática? Na verdade, isso é um raciocínio lógico-matemático. E na aula de hoje, obviamente, não é só ela, né? Eu vou ter que dividir em algumas aulas para não ficar tão cansativa. Você vai começar a entender isso daí porque nós vamos trabalhar com a tabela verdade. Nós vamos trabalhar com proposições, com conectivos e tudo isso daí vai começar a fazer sentido. Talvez nessa primeira aula você continue não entendendo nada, não vai ter problema, você vai seguir as outras aulas, depois volta nessa que você vai ver que nunca mais vai errar esse tipo de questão que parece que não tem pé nem cabeça, tá legal? Então quando a gente começa a trabalhar com a tabela verdade, que é o que está escrito aí no título, né, da aula de hoje, eu preciso entender o que vem a ser proposição, né? Seriam as proposições, né, no plural. Então, proposição é todo conjunto de palavras ou símbolos que exprime um pensamento de sentido completo, o qual pode ser verdadeiro ou falso. Bom, pessoal, o que é mais importante nessa leitura? O sentido tem que estar completo, você tem que ler uma frase aí e ver um sentido nela, e quando você ver o sentido nela, você tem que se ligar se você pode responder com verdadeiro ou falso. Tá legal? Vamos ver aqui alguns exemplos de proposição. Eu tenho aqui, ó, 7 é um número ímpar. 7 é um número ímpar. Quando alguém fala isso pra você, ela tá dando um sentido completo a essa frase? Tá, né? Ela tá afirmando, ó, 7 é um número ímpar. E você consegue responder se isso daqui é verdadeiro ou falso? Olha, 7 é um número ímpar, isso daqui é verdadeiro. Então, toda vez que eu posso responder com verdadeiro ou falso, isso daqui caracteriza uma proposição. Isso é bem importante você entender. Um segundo exemplo eu tenho aqui, ó. São Paulo é estado da região sudeste. Tem sentido essa frase? Tem. Agora que tem sentido, eu posso avaliar se é verdadeiro ou falso? Posso. São Paulo é da região sudeste? Então isso daqui também é verdadeiro. Pessoal, por mais que você não soubesse, né, que São Paulo é da região sudeste, você sabe que a resposta tem que ser verdadeiro ou falso. Tá, vamos supor que você não saiba, você poderia colocar aqui falso, sem problema algum. Mas isso daí já define que nós estamos falando de proposição, tá legal? Então, mais uma vez, ó, o que é proposição? É uma frase aí que vai ter um sentido completo e, além de ter um sentido completo, a resposta vai ser sempre verdadeiro ou falso. Tá legal? Mais um exemplo eu tenho aqui, ó. 10 não é divisível por 2. Ora, tem sentido isso? Tem. A frase ela não precisa de nenhuma outra conexão. Eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso? Sim, eu consigo. 10 não é divisível por 2. Olha, eu sei que 10 é divisível por 2. Então, essa frase aqui, ela é falsa. Mesmo ela sendo falsa, isso daqui é uma proposição. Tudo bem? Seguindo aqui os nossos exemplos, ó. Qual é o seu nome? Quando você vê aqui, qual é o seu nome? Tem sentido isso? Tem. É uma pergunta. Opa, então aqui, ó, tem sentido completo. Beleza. Só que tem sentido completo. E pode ser respondido como verdadeiro ou falso? Não, né, galera? Só se o meu nome fosse verdadeiro ou o meu nome fosse falso. Então, eu não posso escrever isso daqui, um F ou um V aqui, logo isso daqui não é uma proposição. Tudo tranquilo? Tá começando a dar sentido isso? Vamos continuar. Olha aqui, ó. Fábio, vem aqui. Tem sentido? Você entende o que está sendo dito aqui? Beleza, tem sentido. Então tem o sentido completo. Você entendeu o que está sendo dito aqui. Eu consigo responder com verdadeiro ou falso? Não, não dá para responder assim. Logo, essas duas aqui, ó, elas não são, vou botar um Nzinho aqui com um tio em cima, tá? De não são proposições, ó. Proposições. Pessoal, então, nessa primeira parte da aula de hoje, o que você precisa entender é o que vem a ser uma proposição. E você já viu, ó, é todo conjunto de palavras ou símbolos que exprime um pensamento de sentido completo. Você pode entender que você vai ler uma frase, tem que ter um sentido completo. Tranquilo? Então, todas elas têm um sentido completo. Tudo bem? E o que vai definir se essas frases com sentido completo aqui são proposições? Se você pode dizer que é verdadeiro ou falso. Legal? Então, uma vez visto isso, vamos dar prosseguimento aqui. Nós temos esses dois princípios, ó. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso aí é simples de você entender. Tá legal? Quando eu falo lá, São Paulo é estado da região sudeste?
Olha, pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Não, não tem sentido algum. Então isso daí é o que a gente chama de princípio da não contradição. E o outro princípio aqui é o princípio do terceiro excluído. Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Isto é, ocorre sempre um desses casos e nunca um outro. Então eu só tenho isso para falar, verdadeiro ou falso. Eu não posso falar depende, talvez, será, tá legal? Então, se você só pode falar verdadeiro ou falso, isso daí é o que a gente chama de princípio do terceiro excluído. Você não precisa memorizar isso daqui nunca vai ser pedido em nenhuma prova de vocês. Isso daqui é só para que a gente entenda que acontece uma coisa ou outra, nunca as duas ao mesmo tempo. E dessas duas só pode acontecer uma delas, nunca uma terceira hipótese, nunca uma terceira situação. Olha só, as proposições elas podem ser simples ou compostas, e aí começa a dar mais sentido aí o que nós vamos estudar. Por exemplo, nós costumamos chamar lá nos livros didáticos as proposições pelas letras P, Q, R, S, T, mas tanto faz. Eu vou seguir o livro didático que vocês podem estar estudando aí também, tá legal? Inclusive eu já até deixei em aulas anteriores aí sugestão de livro didático, tá? Que você não precisa comprar, você não precisa ter, mas só vai facilitar o seu entendimento, você vai ganhar tempo com isso. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, a proposição P, tá dizendo o seguinte: Pedro tem 10 anos, tá? Isso daí é uma proposição que eu tô dando o nome dela de P. Então, Pedro tem 10 anos. É uma proposição, por quê? Porque faz sentido e você pode dizer se é verdadeiro ou falso. Talvez você é o pai de Pedro, você vai ver, ó, ele tem 10 anos sim, então é verdadeiro. Você pode dizer, não, ele não tem 10 anos, então isso daqui é falso. Uma outra proposição aí, ó, Carla é loira, tá? Eu tô chamando essa proposição aí pela letra Q e calma, gente, eu sei que se você nunca viu isso, tá muito confuso, mas só tenha confiança e vai até a última aula desse curso aqui que você vai entender essa questão de tabela verdade, das proposições e dos conectivos, tá legal? Mais uma aqui, ó, proposição aqui que eu tô chamando de P maiúsculo, tá? Ó, Pedro tem 10 anos e Carla é loira. Olha aqui, tem sentido isso? Tem. Se é verdadeiro ou falso, você que vai avaliar. Mas você só pode responder se é verdadeiro ou se é falso. Tudo bem? E eu tenho mais uma aqui, ó, que eu coloquei representando pela letra Q maiúscula. Bia vai ao cinema ou vai ao teatro? Então eu tenho mais uma proposição, porque eu tenho sentido ler isso daqui, e você vai dizer se é falso ou se é verdadeiro. Mais uma aqui, para a gente concluir o que vem a ser simples ou composta. Talvez você já até percebeu. Olha aqui, ó, tô chamando de R a proposição. Se Júlia vai sair, então usa batom. Galera, é o seguinte, ó. Toda vez que eu tenho uma única proposição aqui, ó, Pedro tem 10 anos, ponto. Carla é loira, ponto. Isso daqui são proposições simples. Mas quando eu tenho essas palavrinhas aqui, ó, e, quando eu tenho ou, quando eu tenho se, quando eu tenho esse então, significa que ele está formando uma única proposição com a junção de duas ou mais. Então aqui, ó, o exemplo melhor, essas duas primeiras aqui, nós vimos que são proposições simples. Coloquei um conectivo, olha a palavrinha aí que eu quero que vocês entendam também. Coloquei um conectivo para quê? Conectar essas duas proposições e continuo tendo sentido. Continuo tendo sentido, continua sendo uma proposição, só que agora é uma proposição composta. Então toda vez que eu uso esses conectivos aqui, e a gente já vai ver o que é conectivo um pouquinho melhor, tá? Eu vou ter proposições compostas. Então aqui, ó, as palavras usadas para formar novas proposições a partir de outras são chamadas de conectivos. E eu tenho os principais. Os principais conectivos são e, ou, se, então, se e somente se. Aí, ó, lembra que a gente estava aqui na tela anterior falando que as proposições podem ser chamadas pela letra P, Q, R, S. Na verdade, não é que elas só podem ser chamadas por essas letras, tá? Eu só estou me guiando pelos livros didáticos. E aqui esses conectivos também têm símbolos para eles. Olha só, esse E aqui, na matemática, ele vai ser representado por um chapeuzinho aqui, né? O sinal circunflexo, se você quiser pensar assim. Enquanto o OU, ele vai ser representado pelo mesmo chapeuzinho, só que agora emborcado para cima, tá legal? Então, E, eu vou utilizar esse conectivo aqui. Para representar o OU, eu vou utilizar esse conectivo aqui. O C, então, eu vou colocar uma setinha aqui, ó, para a direita. E o C e somente C é seta para os dois lados, ó. Só vou mudar as pontinhas aqui. Vai ser para os dois lados. Pessoal, mais uma vez, eu tenho certeza que para alguns vocês não estão entendendo nada. Só confie e vai até o final que vai começar a ter lógica tudo isso daqui.
O que eu preciso que vocês entendam na aula de hoje é exatamente isso. Ó. Claro, eu preciso que vocês entendam tudo que foi dito, mas isso daqui é o principal. Está dizendo o seguinte, ó, para determinar o valor lógico de uma proposição, porque é o valor lógico que aparece nas provas, tá? Recorre-se a um dispositivo chamado tabela verdade, que é o tema da nossa aula de hoje, na qual configuram todos os possíveis valores lógicos das proposições compostas. Então é o seguinte, ó, tem uma proposição aqui, o Rio de Janeiro é lindo. Olha, tem sentido e pode ser verdadeiro ou falso de acordo com o seu ponto de vista. A mesma coisa acontece aqui, ó, proposição que o Palmeiras não tem mundial. Pode ser verdadeiro ou falso dependendo aí do seu ponto de vista também. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, a proposição P e aqui eu coloquei a preposição que. Elas podem vir juntas como uma proposição composta. Por exemplo, o Rio de Janeiro é lindo e o Palmeiras tem mundial. Ou o Rio de Janeiro é lindo ou o Palmeiras tem mundial. Ou se o Rio de Janeiro é lindo, então o Palmeiras tem mundial e assim por diante. Então, assim, essa proposição P, onde tem uma afirmação aqui, o Rio de Janeiro é lindo, ela pode ser verdadeira, ela pode ter essa avaliação aqui, ela pode ser verdadeira. E a proposição o Palmeiras não tem mundial também pode ser verdadeiro. Mas ainda aqui, ó, a proposição o Rio de Janeiro é lindo, ela pode continuar sendo verdadeira, enquanto aqui a proposição o Palmeiras não tem mundial pode ser falsa. Sem problema algum, mais uma vez, né, depende do ponto de vista de cada um. Só que o que acontece também é que a proposição o Rio de Janeiro é lindo pode ser falso. Tá? Então, uma proposição ela pode ser falsa. Enquanto aqui o Palmeiras não tem mundial pode voltar a ser verdadeiro. Porém, uma última possibilidade para a proposição P, o Rio de Janeiro é lindo, pode ser também falsa. E eu combino com aqui sendo falsa também. Então isso aqui, pessoal, são todas as possibilidades que pode acontecer. Pode ser verdadeiro, verdadeiro, pode ser verdadeiro, falso, pode ser falso, verdadeiro e falso, falso. Ou seja, a proposição P pode ser VV, FF e a proposição Q eu escrevo VF, VF. Tá legal? Então, ó, até a aula de hoje é isso. Fica aí, vamos para a próxima aula agora, que você vai começar a entender um pouquinho melhor. Mas eu preciso que você entenda. Na verdade, não precisa entender, caso você não consiga, mas decore essa tabela. A primeira proposição pode ser, tem que ser, né, VVFF, a segunda proposição tem que ser VFVF. Você já vai entender tudinho, mais uma vez, tenha calma e vamos para a próxima aula.